Boa tarde, gente. Vamos lá para mais uma aula de história. Página 37. Capitanias hereditárias. Lembra de hereditárias? O nome hereditárias é que passa de pai para filho, não é? O poder da monarquia, lembra? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver que as capitanias vão ser divididas, mas não é tipo o rei vai dividir para os seus filhos, não, tá? A gente vai ver aqui que ele vai dividir entre amigos, pessoas de confiança. Agora, quem ficava na posse das terras, se morresse, aí deixaria a família dele, os filhos, entendeu? Vamos lá? Começar? Devido à pirataria de outras nações europeias, o rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil. Mas isso custava muito caro. Portugal não tinha recursos, ele não tinha dinheiro para colonizar o Brasil. Então criou-se um sistema de colonização que não obrigasse a gastar muito dinheiro. Amigos dele, que tinha condição boa, certo? Aí, vamos lá, Dom João III, em 1534, neste ano, decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Dividiu o Brasil em 15 lotes, 15 partes, entendeu? Doados a 12 donatários escolhidos entre pessoas importantes, pessoas de sua confiança, que é tipo um irmão para ele, entendeu? Aí, quem eram essas pessoas? Eram militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial, que se encarregariam de garantir a posse das terras e explorá-las, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Então, eles iam ter a terra para eles, ia ter dinheiro para eles, mas iriam ter que dar parte dos lucros para o rei de Portugal, mandar para lá para eles. Entendeu? Não ia ser tudo deles, não. Porque se ele confiou os seus amigos para ficar lá, tinha que dividir com ele, com o rei, que ele ganhasse. Que os amigos deles ganhassem. Entendeu? Então, vamos lá contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 grandes lotes. E cada um tem um responsável pela terra, ó. Maranhão, quem era responsável? Qual era o amigo dele responsável? João de Barros e Aires da Cunha, certo? Segundo Quinhão. Aí outro Maranhão aqui, Fernando Álvares de Andrade. Aí no Ceará, quem ficava lá? Antônio Cardoso de Barros. Rio Grande, quem era? João de Barros e Aires da Cunha, um Quinhão. Itamaracá, quem era que ficava lá? Pero Lopes de Souza, terceiro Quinhão. Pernambuco, Duarte Coelho. Tem até uma ponte, né? Uma ponte lá que vai para Recife Antigo, chamada de Duarte Coelho. Lá tem muita feira, coisa barata lá que compra depois dessa ponte. Duarte Coelho, que chamam Ponte Gaiola, né? Bahia de Todos os Santos. Quem era que ficava responsável? Francisco Pereira Coutinho. Em Ilhéus, quem era que ficava? Jorge de Figueiredo Correia. Porto Seguro, Pero de Campos Tourinho. Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. Vamos lá. São Tomé, Pero de Goiás mesmo. São Vicente,
Martim Afonso de Souza, segundo Quinhão. Santo Amaro Pero Lopes de Souza, um cunhão. Santo Amaro, que ficava era Pero Lopes de Souza. São Vicente, Martim Afonso de Souza. Então, esse Martim, ó, ele cuidou de 2, tá vendo? Os nomes que se repetem é porque ele cuidava dessas 2 partes. Santana Pero Lopes de Souza. Nota que aqui ele dividiu em 15 grandes lotes, né? 15 lotes, né? Mas doou para 12 donatários. Então, se tinha 15, repetiu o nome de alguém. Feito a gente repetiu aqui. Não foi? Martim Afonso de Souza. Então, o que foi repetido foi por causa disso, tá bom? Porque eram 15. Aí alguém tinha que repetir. Ficar olhando 2. Tá bom? Então, continuando. Com a divisão das terras, o rei de Portugal transferia os gastos com a colonização para os nobres, que exploravam a terra com recursos próprios. Continuando do outro lado, página 38. Os 15 lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias. Então, esses 15 grandes lotes aqui eram as capitanias hereditárias, certo? Era chamada assim. Porque tinham caráter vitalício, ou seja, podiam passar de pai para filho mais velho como herança. Aqui que eu expliquei, né? Que eles eram amigos do rei. Mas se caso o pai morresse, né? Os filhos desses, colega dele, amigo dele, iriam ficar no lugar, certo? Tomando conta das terras. Porém, o sistema de capitanias hereditárias não deu bons resultados. Muitos donatários não se interessaram pelas terras que receberam e outros não tinham recursos suficientes para colonizar suas capitanias, que sofriam ataques dos indígenas e dos franceses. Então, não deu certo por causa disso, ó, dos ataques, não foi isso? Dos ataques. Dos ataques, tá vendo? Ataques dos indígenas e dos franceses. E outros não tinham recurso. Além de não ter recurso, ter ataque dos indígenas. Aí não dava, né, gente? São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar e à criação de gado. Então, prosperou porque tinha o gado, né? O gado não é só boi, não, tá? É ovelha, é cabra, certo? É o jumentinho, é toda a raça do gado, tá bom? Cavalo e a cana-de-açúcar. Lembra que Martim Afonso de Souza, ele trouxe a cana-de-açúcar pro Brasil? Pronto, é essa terra aqui, ó, São Vicente, que foi ele que fundou, Martim Afonso, deu certo por causa da cana-de-açúcar. Vendia muito. A gente sabe que a cana-de-açúcar serve para muitas coisas, que eu expliquei na outra aula, não foi? Para fazer álcool, né, gente? Fazer cerveja, né? Várias coisas. Açúcar. Pernambuco desenvolveu-se em razão do cultivo da cana-de-açúcar, que encontrou na região boas condições para o seu desenvolvimento. Tá vendo? Foi mais o cana-de-açúcar, tá vendo? As outras capitanias, entretanto, sofreram por não possuir solo tão fértil. Lembra da nossa aula de ciências do solo fértil? O solo lá era fraco, né? As pessoas não sabiam colocar fertilizante, adubo. Aí não deu certo, né?
E mais do que as duas que prosperaram, como o isolamento em relação à coroa, devido às condições precárias de meio de transporte da época. Essas capitanias ficaram largadas à própria sorte. Então, ó, foram tantas, né? Aqui que a gente vê. Olha aqui, Martim Afonso, ó. Aqui Duarte Coelho. Então, veja, não deu certo por causa disso, né? Condições financeiras, o ataque dos índios, dos franceses. Aí não deu, deixaram pra lá. Foi melhor do que eles morrer, perder a vida deles, né? Certo? Pouquíssimas deu certo ali. Por causa que deu mais foi a que tinha cana de açúcar. Não é isso? Então vamos lá. Já dei, não foi isso aqui, já falei. Três sofreram, não possuía terra fértil. E mais do que duas prosperaram com o isolamento em relação à coroa, devido às condições precárias de meio de transporte. Não tinha meio de transporte também para ajudar ele, gente. Né? Porque uma poderia ajudar a outra capitania se tivesse ajuda com transportes, né? Mas naquela época era muito difícil. Essas capitanias ficaram largadas à própria sorte. Então, já dei isso aí, não deu certo. Essa largada à própria sorte é porque não deu certo, tá? Para se ter uma ideia, uma viagem na Bahia a Lisboa durava em média 2 meses. De Bahia para Lisboa, gente, para Portugal. Lisboa fica em Portugal. 2 meses no mar. Aí a pessoa acaba sofrendo mesmo, porque 2 meses, enquanto tá passando, as pessoas estão indo para lá, para Lisboa, 2 meses, os que estão lá, os que estavam no Brasil, estavam sofrendo ataques. Daqui que ele chegasse lá em Lisboa, era capaz de todo mundo morrer. 2 meses. Aí vamos continuando. Tempo longo demais para solicitar qualquer ajuda, tá vendo? Para pedir reforços que trouxessem soldados. Assim, não ia dar tempo de chegar e ajudar, não. Entendeu? Um dia já é muito, imagina 2 meses. Apesar dessas dificuldades, as capitanias lançaram as bases da colonização pela formação dos primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente, em 1532, Olinda, em 1537, esses são os anos, tá? E Santos, em 1545, além de preservar a posse da terra nas mãos de Portugal e apontar possibilidades de exploração econômica, especialmente na cana-de-açúcar. Então, o que estava vencendo mais do que isso tudo aí era a cana que estava ajudando, a cana-de-açúcar. Certo? Estava ajudando as que tinham cana-de-açúcar a prosperar. As outras foram terra que não era fértil, era o bombardeio dos franceses com os indígenas. Era também o meio que não tinham de transporte. Demorava muito, se fizesse um barco para ir para Lisboa, eram 2 meses. Então, em 2 meses acontecia muita coisa, gente. Então, eles decidiram o quê? Deixar para lá. Vamos deixar para lá que é melhor, porque esse tempo todinho a gente for pedir ajuda, não vai dar certo. Aí deixou para lá. Entendeu? Tava difícil para eles, para as outras capitanias. Certo? Aí vocês vão responder página 38 e página 39. Tá certo? E depois vamos ter o assunto de governo geral. Tá bom? Bons estudos a todos e até a próxima aula. Beijão.